Olá pessoal, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês o top 13 inimigos naturais mais fortes. Recentemente eu recomendei versos e, como eu tinha falado no meu vídeo de recomendação, eu realmente gostei muito do mangá por vários motivos. E um dos motivos de eu ter gostado é o espaço para teorizar sobre diversas coisas desse universo. E hoje o objetivo é se divertir fazendo justamente isso. Hoje eu vou fazer meu top 13 inimigos naturais mais fortes. Não sabemos muita coisa sobre os inimigos naturais. Em fato, tem inimigos naturais com quase nenhuma informação disponível. Dito isso, eu vou me utilizar das informações oferecidas, intuição e especulação para fazer esse vídeo. É claro que eu não acho que o meu top 13 é o definitivo. Eu sei tanto quanto você sobre o assunto. Eu só quero me divertir teorizando, fazendo o meu top 13. E também quero saber quanto eu vou acertar no futuro. Você pode compartilhar sua opinião sem medo e discordar de mim o quanto você quiser nos comentários. Lembrando, se você for postar alguma coisa muito grande, copie, pois o YouTube raramente deleta certos comentários por motivo nenhum. Com isso falado, vamos começar. Então, rapidamente explicando o que são inimigos naturais nesse universo. Inimigos naturais são basicamente predadores, sendo esses predadores inimigos naturais das suas presas. Vencer um inimigo natural é impossível, isso usando a definição do mangá. Eu falo isso aqui porque algumas pessoas debatem sobre isso ser exagerado e que nem sempre o predador consegue matar a sua presa. Eu não vou me aprofundar nisso porque isso não é o objetivo desse vídeo, fazendo com que seja mais eficiente usar a definição dada pelo próprio mangá. Prosseguindo, no universo de versos, a humanidade tem 13 inimigos naturais diferentes, cada um vindo de um mundo diferente, que agora se juntaram em um só. Nós vamos passar por cada um desses inimigos, e eu vou dividir minhas opiniões com vocês sobre cada um deles. Isso não é projeto de pesquisa ou TCC, então eu não tenho a intenção de fazer um título ou subtítulo bem elaborado e delimitado. Por isso, alguns podem estar querendo saber o que eu quero dizer com mais forte. Mais forte seria aquele que vai permanecer nesse Battle Royale até o final. Aquele que pode vencer não os humanos, mas todos os outros inimigos naturais. E com isso pode ser que exista uma correlação entre mais forte dos inimigos naturais e o inimigo natural mais complicado dos humanos lidarem. Mas essa correlação não é o foco. Com essas considerações feitas, vamos para o top 13, sendo o 13º colocado o Eu Não Sei Ainda. Ele não tem nome. Em 13º lugar, temos o inimigo natural do Inferno Recreativo. O problema com esse inimigo é que nós não sabemos o que ele é e do que exatamente ele se trata. Existem chances dele estar relacionado com jogos eletrônicos, porque um dos humanos desse mundo repetiu várias vezes a palavra retry. A imagem que representa o mundo do Inferno Recreativo tem um controle de videogame. E durante a introdução desse mundo você pode ver um fundo eletrônico com uma tela dizendo Game Over. Então você poderia dizer que ele só está no 13º lugar, porque a gente não sabe exatamente do que esse inimigo se trata. Até a gente descobrir o que ele é, ele vai permanecer nessa colocação. Existem teorias sobre, mas devido à falta de informações, nenhuma delas é sólida. O estado de choque, ou seja lá como você queira chamar o estado dos humanos desse mundo, não ajuda muito na hora de descobrir do que se trata. Um dos humanos também menciona a punição, então pode ser que alguém esteja os punindo por não jogar? Bem, existem leitores que dizem que esse mundo pode estar relacionado com o tema de simulação, tipo óculos VR, mas essa teoria também não tem base. Existe a possibilidade também de ser uma distopia. Eu considerei isso porque as poucas informações que temos sobre esse mundo me lembraram de um dos episódios de Black Mirror, onde as pessoas ficavam nas bicicletas o tempo todo, ganhando pontos. Também existe a possibilidade de estarmos lidando não com um inimigo físico, mas com um inimigo psicológico.
filosófico. Em outras palavras, o tema desse mundo poderia ser vícios. Bom, nada sustenta essas teorias. Por enquanto, o inimigo desconhecido do inferno recreativo permanece em último lugar. Prosseguindo para o próximo colocado, temos os foras da lei do mundo sem lei em 12º lugar. Nesse caso também temos poucas informações, mas pelo menos a gente sabe quem são os inimigos naturais. Outros humanos degenerados que vivem uma vida de crime. Nós sabemos que o motivo da sociedade ter desmoronado, dando à luz a uma era de foras da lei, é uma guerra mundial que devastou a civilização. Toda vez que vemos um fora da lei, a imagem é sempre a mesma. Caras escrotos armados com armas diversas. Seres humanos só equipados com armas básicas não são realmente uma grande ameaça. Porém, isso é tão óbvio que a comunidade de Versus está suspeitando que possa existir algum tema que vá fazer esses inimigos naturais serem mais perigosos do que parecem. No momento, eu consigo pensar em duas situações que podem tornar esses inimigos naturais em oponentes mais desafiadores. Foi citado uma grande guerra mundial, então não é exagero especular que existam bombas nucleares prontas para serem usadas. O problema com isso é que eu não acho que isso colocaria os foras da lei em tanta vantagem. Minha intuição diz que alguns dos inimigos naturais, de colocações mais altas, não se importariam muito com uma ameaça nuclear, ou lidariam com ela rapidamente. Se a gente se estender mais um pouco, podemos até especular que existem mutantes nesse mundo, devido à radiação e etc. O que se aproximaria muito da minha segunda hipótese, que é Hokuto no Ken. Os foras da lei teriam habilidades similares com as dos personagens de Hokuto no Ken. Esse anime é muito popular e mostra como os japoneses, em certos casos, representam um mundo sem lei. Então não é ilógico associar os foras da lei com Hokuto no Ken, mas essas são as possibilidades. Os foras da lei permanecem no 12º lugar, até que seja confirmado que eles sejam mais do que motoqueiros loucos. Seguindo, temos os gigantes do mundo dos gigantes em 11º lugar. Os gigantes são homens primitivos, só que gigantes. E é isso, eu só consigo pensar neles nesse sentido. No caso dos gigantes, me parece que já vimos quase tudo que eles têm a oferecer. Daí você fala, como é que você pode dizer algo assim, sendo que só vimos um bando de gigantes? É porque parece que não existe muito potencial para os gigantes fora daquilo que a gente já sabe. Eles são expansionistas, andam em bandos, podem chegar a 20 metros e talvez existam ainda maiores. O problema com os gigantes é que é só isso. Eles ainda têm uma grande desvantagem, que é uma impulsividade e tecnologia primitiva. A única esperança dos gigantes é o líder deles, Gimbak. Talvez o An siga aquela rota onde o grupo dos selvagens é pobre em inteligência, mas o líder deles, mesmo sendo brutal e sanguinário, também seja inteligente e estratégico, liderando e mantendo o grupo unido. Eles também dizimaram um dos batalhões anti-máquina que, como sabemos, são armados com armas de fogo. Vimos eles resistirem sem nenhum problema a tiros do satélite do mundo dos demônios cósmicos, mas ainda assim isso não eleva muito eles. Mesmo em seu modo de luta, que vou chamar de Wololololo, sim, eu acabei de falar isso, Mijuki. Inclusive, grande potencial disso virar meme quando for adaptado para anime. De qualquer jeito, mesmo nesse modo de luta, eles não pareciam que iam vencer os neo-humanos. Gimbak tem que ser a fera mesmo para carregar esse grupo nas costas, porque eu acho que eles têm pouquíssimos recursos que vão manter eles nesse Battle Royale. Dando continuidade, temos os neo-humanos, do mundo Neo-Crueldade, em 10º lugar. Olha só, se não são os nossos sucessores. Os novos humanos são sádicos, mais fortes que os humanos comuns e mais inteligentes que os humanos comuns. Parece que todos na sociedade deles sabem lutar, incluindo as crianças que contribuíram para prejudicar os gigantes. Parece que todos possuem uma adaga, sendo essa a arma padrão
desse bando de esquisitos. Para completar, eles lutam de uma forma padronizada e organizada, quase como uma dança em grupo. Você tem que ter em mente que uma criança com um palito de pirulito conseguiu machucar um gigante e um laser de um satélite não. Para aqueles que vão fazer o power scaling com esse mangá no futuro, boa sorte. Então, uma criança sabe lutar desse jeito. Imagino que a força militar dessa sociedade deve ser. Eu acredito que entre os novos humanos deve haver uma elite, um grupo feito para combate e assuntos de defesa como a sociedade humana tem. No caso dos neo-humanos, seria tipo um grupo como os espadas ou a Akatsuki, só a elite. Agora o que realmente coloca eles acima dos gigantes é a suposta super inteligência deles. Inteligência é importante para sobreviver nesse universo, o que significa que eles podem lidar com problemas complexos. Antes ser um esquisitão sádico sem sobrancelhas, porém inteligente e forte, do que ser um selvagem gigante forte, mas burro e impulsivo. Agora, indo para o 9º lugar com os parasitas do mundo parasita. Esse inimigo natural vai ter grandes chances de vitória nesse confronto, dependendo de uma coisa: quantos organismos diferentes os parasitas conseguem infectar. Então, existem 3 coisas muito importantes que sabemos sobre os parasitas. E, embora essas 3 coisas não respondam todas as perguntas que temos, elas nos dão uma ideia de quão apelões os parasitas são e podem ser. Quando um parasita infecta o corpo do hospedeiro, ele pode controlar a mente do indivíduo sem levantar sintomas, não importa o quão forte e grande o hospedeiro seja. Uma vez que se revelam, eles mudam drasticamente a anatomia do hospedeiro, certo? Em um cenário onde existem somente humanos, os parasitas são apelões, transformando seus hospedeiros em criaturas de Resident Evil. Mas e nesse cenário diversos? Parasitas podem infectar seres muito diferentes de seres humanos. Parasitas podem infectar os Mandalans, podem infectar um rei demônio. Vimos que os companheiros de Hollow nem conseguiram se manter na presença de Jati por causa da concentração de mana ao redor dele. Isso levanta a questão: parasitas podem suportar seres com a mana muito condensada? Isso tudo vai depender de quão resistente é o próprio parasita. No caso do gigante, vimos que ele foi infectado, e eu deduzo que isso aconteceu porque o gigante tem uma biologia similar o bastante com seres humanos para que a infecção ocorra. Gigantes me parecem hominídeos gigantes. Parasitas podem ser muito assustadores para todos os inimigos naturais abaixo deles nesse top. Mas as coisas complicam com os próximos colocados, que são bem diferentes dos seres humanos. Eu julgo que uma infestação de parasitas não é grande coisa para nenhum dos outros inimigos naturais que serão citados nesse vídeo. Então, para que eles fiquem ainda mais alto no top 13, é necessário que eles consigam infectar no mínimo um dos inimigos naturais do topo. Em frente temos o 8º colocado, o Mundo Selvagem Verde. Esse daqui pode ser chamado de várias formas: mundo verde, mundo selvagem, então eu vou me referir a ele como eu achar melhor. O mundo selvagem é o inimigo natural dos seres humanos. Deixando mais claro, a fauna e flora desse mundo cresceu de uma forma rápida e exagerada, a ponto de deixar os humanos desse mundo em uma situação bem difícil. Ok, o mundo selvagem vai ser difícil de lidar porque, de acordo com um dos humanos desse mundo, você tem que lidar com toda a vida selvagem do planeta, que continua crescendo descontroladamente. Lidar com todo o planeta é algo que eu acho muito complicado. Dito isso, existem 2 considerações a serem feitas aqui. Agora que o mundo selvagem se conectou aos outros mundos, ele vai fazer com que a vida selvagem desse mundo cresça exageradamente também. E agora a segunda consideração. Eu estava conversando com um dos leitores diversos sobre esse inimigo natural, e ele estava me dizendo que ele acredita que quando um dos personagens diz que o mundo todo é nosso inimigo, ele não estava apenas se referindo à fauna e flora, mas também a fenômenos naturais.
Eu estou com um pé atrás em relação a isso, pois eu acho que isso é se estender demais. Só vimos fauna e flora agindo de forma hostil, por isso eu não vou concordar com ele. Mas que essa consideração seja feita, pois se isso realmente for verdade, o mundo verde fica ainda mais difícil de se lidar. Agora, nós vimos que a fauna e flora, apesar de serem perigosas, não realmente foram tão assustadoras quanto os outros inimigos, porém só vimos poucas espécies. Se estamos falando de natureza, vamos ter vários animais e várias plantas com diferentes propriedades, então eu acho que a posição do mundo selvagem é essa mesma. Agora, indo para a próxima posição. Em sétimo lugar, temos a árvore do mundo da árvore gigante. A árvore gigante é bem fácil de explicar, já que o conceito dela é bem simples. É uma árvore gigante que está sugando a vida do planeta Terra, fazendo com que o planeta se torne estéril. Então, eu acredito que essa árvore não vai ser morta apenas com um ataque simples ou com uma solução simples. Provavelmente, ela deve ter uma capacidade de regeneração alta ou ser bem resistente. Quem sabe os dois? Isso é só especulação da minha parte. E ela está acima do mundo selvagem, porque eu acho que a árvore countera o mundo selvagem. O mundo selvagem naturalmente necessita de nutrientes e outros organismos essenciais para sobreviver, e a árvore suga esses nutrientes. Então é uma corrida. A árvore suga os nutrientes mais rápido do que o mundo selvagem cresce. Até descobrirmos isso, eu vou colocar a árvore acima do mundo selvagem, porque o conceito dela é um counter natural ao mundo verde. E seguindo ainda mais em direção às alturas, temos a maldição do mundo maldito. Em sexto lugar, Bastes, um humano do mundo maldito, fala: uma maldição corrompida fez o mundo apodrecer, os oceanos ficarem poluídos e as estrelas esfriarem. Ok, a gente tem aqui alguma maldição calamitosa capaz de apodrecer o planeta e até mesmo esfriar estrelas. Isso daqui é bem mais sério do que os outros inimigos naturais citados. Bom, pelo menos a maldição não afeta humanos, certo? Ela afeta. Sem falar que ela é intratável. Sim, ela é os parasitas, o mundo selvagem e a árvore do mundo combinados. Sem falar que a maldição countera a árvore do mundo e o mundo selvagem. E a questão que se levanta é bem similar à questão levantada em relação à árvore do mundo. A maldição destrói mais rápido do que os outros dois crescem. Nós temos apenas o rei infectado para deduzir a velocidade do apodrecimento causado pela maldição. Já que o mangá é mensal, parece que o rei está demorando para morrer, mas ele está infectado há poucos dias e não sabemos por quanto tempo ele vai sobreviver. Isso é importante porque se a maldição for destruir tudo, ela precisa ser rápida, mais rápida do que os outros dois inimigos naturais. Muito bem, agora chegando cada vez mais perto do paraíso. Temos em quinto lugar os Madalans, do mundo dos demônios cósmicos. Sim, os Madalans são aliens, mas vamos chamá-los de Madalans. Os Madalans apareceram recentemente na obra e eles não desapontaram. Tivemos um dos primeiros grandes confrontos da obra entre os demônios e os Madalans, com os aliens limpando o chão com um exército demoníaco. Eu estou me adiantando aqui. Devemos falar que os Madalans possuem uma tecnologia extremamente avançada, de acordo com Sua. Vimos, de fato, que eles possuem uma nave bem intimidadora e colossal, mas ela não teve tempo de mostrar o que pode fazer devido a uma certa calamidade. Nós também vimos que eles têm mini-naves que auxiliam eles lidando com tarefas menos importantes, como mirar em oponentes mais fracos. A tecnologia tão avançada deles não brilhou tanto, para ser sincero, talvez no futuro. O que realmente deve ser destacado é a força e o poder deles em combate. Sua já havia falado que apenas um Madalan destruiu a frota interestelar de defesa da Terra. Não vimos isso acontecer, mas vimos que eles realmente são poderosos. Galua derrotou 4 líderes dos demônios sozinho. Isso enquanto os demônios estavam sendo regenerados pelos humanos, sendo quase imortais por algum tempo.
Mas, mesmo assim, Galua venceu sem nem precisar da ajuda dos outros 3 Madalans. Não é exagero considerar que Madalans podem estar no mesmo nível dos Reis Demônios. Os Madalans revelaram 2 de suas habilidades de combate: o Piu Piu Piu, que são feixes de luz, e o Zap Zap, um ataque elétrico. Sim, Piu Piu Piu. Um detalhe interessante é que a magia conseguia neutralizar o Piu Piu Piu. Magia vai ser algo que pode virar muito o jogo. Logo vamos falar dela. De qualquer jeito, o que os Madalans demonstraram não é o bastante para vencer esse grande torneio de inimigos naturais. Nós precisamos saber quantos deles existem. E se existem Madalans mais fortes do que o Galua, não seria surpresa nenhuma se existissem mais, já que eles vieram do espaço. Talvez exista toda uma frota que ainda não chegou na Terra. Eu não sei. Os aliens são muito fortes e promissores, mas por agora eles ficam em 5º lugar. Continuando nossa subida para o topo, temos as calamidades do mundo infortúnio, em 4º lugar. As calamidades são kaijus. Essa explicação é básica e simples, mas não deixa de ser correta. O Daikokuzan é sem sombra de dúvidas uma referência a Godzilla. Já foi falado que existem mais calamidades além do Daikokuzan, já que foi falado calamidades no plural, o que dá espaço para aparecerem calamidades ainda mais fortes do que o Daikokuzan. Não que eu esteja insatisfeito com o nosso Godzilla 2.0, ele foi incrível mesmo não fazendo muita coisa. Já tinha sido falado que uma calamidade poderia destruir todos os países do mundo. O que foi realmente impressionante foi o Daikokuzan ter destruído a nave grande dos Mandalans. Ele é tão forte que nem se importou com os Mandalans tentando machucá-lo, até mesmo tentando entrar no cérebro dele. Eu sinto que se alguém ganhar sua atenção, o mundo vai rachar no meio durante a luta. De qualquer jeito, eu vou colocar as calamidades aqui pela sua força monstruosa. Como eu falei, inteligência é extremamente importante nesse confronto. Mas Daikokuzan é tão colossalmente forte que decidi colocar ele junto com as outras calamidades aqui no 4º lugar. Agora, finalmente no top 3, na 3ª posição, temos os demônios do mundo das forças mágicas. Então, os primeiros inimigos naturais introduzidos na história. Os demônios são seres aterrorizantes que colocaram medo nos seres humanos por muito tempo, já que os demônios são tão fortes que levaram a humanidade à beira da extinção. Mesmo lutadores e magos experientes morrem na presença de certos reis demônios com grande quantidade de mana condensada ao seu redor. Seus corpos não necessitam de grandes quantidades de mana para atingir uma recuperação completa. Pouca mana é o bastante para trazer um demônio das portas da morte para a vida sem nenhum ferimento. Demônios também têm proficiência com magia, o que torna a posição deles em versus ainda melhor, já que a magia dá uma série de possibilidades. Os demônios são organizados em um exército em versus. Não sabemos se existem mais posições na hierarquia do exército demoníaco, mas sabemos até o momento de 4 posições. Existem os soldados, que basicamente são os Stormtroopers de Star Wars. Eles não são tão fortes para fazer uma grande diferença, existindo vários deles. O único feito dos soldados foi matar um pequeno gigante. Logo após isso, esses soldados foram aniquilados por outros gigantes. Acima deles temos os líderes, ou executivos. Um dos exemplos é Kiva. Kiva é consideravelmente mais forte que um soldado, capaz de enfrentar heróis e outros inimigos naturais. Pelo que vimos, é possível ter mais de um executivo para cada divisão do exército demoníaco. Acima dos executivos estão os reis. Existem 47 reis demônios, e nós não temos conhecimento ainda de qual é a extensão da força dos reis, já que eles só lutaram com os humanos, mas sabemos que eles são mais fortes do que os líderes. Os únicos reis que temos conhecimento são Niudo e Jati. E no topo da hierarquia dos demônios temos o grandioso rei demônio Byakuo. Não temos quase nenhuma informação sobre Byakuo. Bom, vimos que os líderes são capazes de realizar o Burst, que pode ser traduzido para liberar, aumentar e etc. Mas eu gosto de Burst mesmo. O Burst aumenta a força do demônio e transforma a sua aparência em algo mais brutal. Todos os líderes apresentados da 11ª divisão usaram o Burst. Por isso é natural deduzirmos que os reis também consigam usar. Bom, então, por que exatamente os demônios estão em 3º lugar?
Sabemos que os líderes não estão no nível dos aliens, mas sabemos que os reis são mais poderosos que os líderes. Então, os reis podem ser mais fortes ou tão fortes quanto os Madalans. A magia dos demônios pode colocar eles em grande vantagem em relação aos outros inimigos naturais, devido à quantidade de coisas que é possível fazer com magia. Os seres humanos conseguiram invocar o mundo. Imagina o que se pode fazer com magia. Ainda mais os demônios. E para finalizar, temos Byakuo, que deve ser muito mais forte do que os reis, o que pode dar ainda mais chances dos demônios conseguirem vencer o Battle Royale. Seguindo agora para o top 2, onde estão os robôs do mundo onde as máquinas reinam. Os robôs são inteligências artificiais que já ultrapassaram os seres humanos, cheios de armas robóticas e tecnológicas. A grande fraqueza deles até o momento é a magia, já que a magia funciona melhor em seres sem mana. Eles apareceram por um curto período de tempo no mangá, e o robô mais forte que apareceu não só foi derrotado, como quem o venceu foi o líder demônio Kiva. Então, como os robôs estão em segundo lugar? Existem dois pontos importantíssimos que colocam as máquinas nessa posição. E não, eu não estou nem me referindo à inteligência superior das máquinas. O primeiro ponto é a produção em massa delas. Graças às fábricas, robôs possuem uma armada praticamente infinita. Dito isso, existem outros inimigos naturais que também possuem grandes números. Então por que isso é importante? Isso é importante por causa do segundo ponto, que é: robôs se adaptam a tudo muito rápido. Demorou pouquíssimo tempo para eles desenvolverem uma defesa contra a magia depois que se encontraram com os magos. Se a inteligência artificial compartilha a informação com as outras, ou é uma mesma inteligência artificial para todos os robôs, então mesmo que derrotem o robô adaptado, as máquinas podem adaptar os outros fora de combate. Para clarear a situação, vamos usar um personagem que ficou muito popular recentemente e que o poder dele é justamente a adaptação a qualquer fenômeno. Isso mesmo, vamos usar Mahoraga. Pense que cada robô é um Mahoraga e você vai entender o quão insano os robôs são. Um Mahoraga é insanamente forte por se adaptar rapidamente. Agora imagine que não importa se você matar um, sempre outro no mesmo estágio de adaptação vai aparecer e depois outro e mais outro, até que você perca ou destrua as fábricas deles. Então, são bem apelões, certo? Para mim, eles estão na segunda posição e ainda possuem mais chances de sobreviver a inimigos naturais como a maldição e a árvore da vida, já que eles não precisam de outros organismos para sobreviver, até onde sabemos. E em primeiríssimo lugar, no paraíso, talvez no sentido literal, temos o Deus Irado, do mundo do Deus Irado. Sabemos muito pouco sobre ele, mas as implicações do que sabemos são preocupantes. O Deus Irado é a manifestação da fé dos humanos desse mundo, sendo esse Deus onipresente, onisciente e onipotente. Todos nós sabemos que só uma dessas propriedades já é roubada. Agora, todas elas, em conjunto, criam realmente algo impossível de se derrotar. Onipresente significa que esse Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, que ele sabe de tudo sobre tudo, significando que não existe plano que ele não saiba. E onipotente significa que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Se ele quiser apagar todos os outros inimigos naturais, ele pode. Pelo menos é isso que alguém onipotente poderia fazer. No momento, esse Deus permanece no top 1. E esse é o meu top 13 inimigos naturais. Eu acredito que esse é o primeiro top 13 do YouTube brasileiro. Esse top pode mudar com o futuro, é claro, mas no momento essa é a minha opinião. Foi bem divertido fazer esse vídeo e eu espero que vocês também tenham gostado e se divertido com ele. Versus é um mangá bem legal de se conversar e um mangá muito bom de se acompanhar. E isso é tudo por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo Versus, ok?